Já faz muito tempo, Lily York, disse o imperador calmamente. Lily imediatamente fez uma reverência respeitosa. Tenho estado ocupado demais com os assuntos da corte nos últimos anos. Por isso não pude cuidar adequadamente do bem-estar da minha única filha. Claude, então, voltou os olhos para Atanásia. Mesmo assim, graças a você, ela cresceu saudável. O prazer foi meu, Sua Majestade, respondeu Lily humildemente. Foi então que Claude sorriu, um sorriso raro. E aquilo assustou Atanásia imediatamente. Ah, não! Nada de bom vem quando esse homem sorri. E, infelizmente, ela estava certa. Mas você não precisa mais se preocupar, continuou Claude tranquilamente. De agora em diante, eu mesmo cuidarei pessoalmente do bem-estar da princesa. O quê? Ati surtava internamente. Claude então voltou a encará-la. A partir de hoje, a princesa Atanásia será tratada como uma verdadeira princesa imperial. Poucos minutos depois, já longe da presença do imperador, Ati e Lily estavam abraçadas no corredor do palácio. As duas tremiam. Lily aconchegava a menina nos braços enquanto tentava esconder o próprio nervosismo. Está tudo bem, princesa. Já passou. Ati respirava fundo, completamente aliviada. Por enquanto, ela tinha sobrevivido. E, sinceramente, esperava que as coisas continuassem tranquilas dali em diante. Mas os dias seguintes provaram exatamente o contrário. Claude começou a chamar Atanásia com frequência. Em poucos dias, Ati e Lily já estavam novamente diante do imperador, ao lado de Félix, preparando-se para ir em um passeio. Claude observou a menina por alguns segundos, antes de inclinar levemente a cabeça. Acho que você ficou ainda mais rechonchuda desde a última vez que nos vimos. Ati quase explodiu. Faz 5 dias, como isso faz sentido? Mas como precisava sobreviver, abriu imediatamente o sorriso mais falso e brilhante possível. Hehehe, você também parece bonito hoje, papai. O silêncio tomou conta do ambiente. Lily e Félix gelaram imediatamente. Os dois observaram a interação entre pai e filha com pura ansiedade. A espontaneidade de Ati e a imprevisibilidade do imperador pareciam uma combinação extremamente perigosa. Com o passar dos dias, Ati começou a perceber algo realmente estranho. Não importava o quanto fosse insolente com Claude. Ele nunca tentava matá-la. Na verdade, parecia até preferir quando ela agia daquela forma. Ati, então, chegou a uma conclusão perigosa. Se demonstrasse medo demais, acabava falando de forma excessivamente formal, e aquilo entediava o imperador, o que tornava tudo ainda mais perigoso. Então, mesmo morrendo de medo por dentro, continuava sorrindo e falando com espontaneidade. Mas aqueles momentos pai e filha com Claude eram tão assustadores que Ati sentia que podia desmaiar a qualquer instante. Enquanto tentava controlar o nervosismo, Claude falou de repente: Siga-me. Ati piscou surpresa. Eu estou sobrevivendo. Eu sabia. Ele é o tipo de pessoa que gosta de gente agressivamente amigável. Ao fundo, Lily e Félix também pareciam aliviados ao perceber que tudo ainda estava correndo bem. Pelo menos até aquele momento. Claude voltou a falar. Eu estava indo caminhar perto do lago. Venha comigo. Lily imediatamente entrou em alerta. Sua Majestade, talvez seja perigoso para a princesa ficar perto do lago, mas Claude interrompeu friamente. E qual seria o problema? Ela estará comigo. Ati pensava exatamente o contrário. É exatamente isso que preocupa todo mundo. Lily ainda parecia querer insistir no assunto, mas Ati entrou em pânico ao imaginar Claude se irritando com ela. Então, interrompeu rapidamente. Sim, Ati quer ir com papai. Ao fundo, Lily parecia completamente desesperada. E Ati também estava. Ela definitivamente não queria entrar em um barco com aquele homem. Conhecendo Claude,
existia uma chance muito real de ele simplesmente jogá-la na água caso ficasse irritado. Mas o que mais ela poderia fazer? Então, de maneira quase robótica, Claude ergueu Ati nos braços sob os olhares aflitos de Félix e Lily. Sem qualquer delicadeza, ele simplesmente a colocou dentro do barco luxuosamente decorado. Em seguida, sentou-se do lado oposto com expressão tranquila e relaxada. Ati, por outro lado, sentia como se sua alma tivesse ficado fora na margem. O medo era tanto que ela mal percebeu que havia prendido a respiração enquanto Claude a carregava. E o pior? O dia mal tinha começado, e ela já se sentia completamente exausta. Foi então que o barco começou a se mover sozinho, suavemente, silenciosamente. Ati arregalou os olhos. Uma leve brisa fresca acariciava seu rosto, enquanto o barco deslizava pelas águas sob o sol brilhante da manhã. Por um instante, sua curiosidade acabou vencendo o medo. Ela se inclinou discretamente sobre a lateral do barco, tentando descobrir se havia algum mecanismo escondido que o movimentava. Mas não viu nada. Nenhum remo, nenhuma engrenagem, nada. Os pensamentos dela foram interrompidos pela voz de Claude. No que está pensando? Ati quase teve um infarto. Ela se virou tão rápido que parecia ter levado um choque. Ai, ele ainda está aqui! O medo voltou instantaneamente. Ela só queria que Claude voltasse a ignorá-la como antes. Era pedir demais? Mas pega de surpresa, sua mente ficou completamente em branco. Ela precisava responder alguma coisa, e rápido. Como Claude continuava esperando uma resposta, Ati escolheu o que parecia ser mais seguro naquele momento. Bajulação. Seu cabelo é brilhante e bonito, papai. Então abriu um sorriso nervoso. Ati gosta de coisas brilhantes. Internamente tentou justificar a própria resposta. O cabelo dele parece ouro, e eu gosto de ouro. Então, tecnicamente, eu não menti. Claude pareceu sorrir amplamente diante da resposta da menina. E então, como se quisesse provocá-la deliberadamente, comentou. Na primeira vez que nos vimos, você carregava várias bolsas cheias de ouro e joias. Ati congelou de vergonha. Claude então completou tranquilamente. Guardei tudo para você em um lugar seguro. E inclinando levemente a cabeça, ele acrescentou. Você pode ir buscar comigo, sozinha, da próxima vez. Ati desistiu internamente. Parece que ter uma vida tranquila realmente é pedir demais. Ela observou o homem sentado à sua frente com expressão desolada. As roupas dele chamavam a atenção. As vestes elegantes não pareciam seguir exatamente o estilo típico de Obélia. De onde será que esse homem tirou essas roupas? Mas havia uma coisa que ela precisava admitir. Infelizmente, caíam perfeitamente bem nele. Claude estava relaxado sob a luz do sol, e a postura elegante e ao mesmo tempo intimidadora fazia Ati pensar em um grande felino, um puma, bonito, perigoso e assustadoramente imprevisível. Ela odiava admitir, mas Claude realmente era um homem absurdamente bonito. O tipo de homem que naturalmente atraía a atenção de qualquer mulher. Então Ati se lembrou do spin-off do romance que havia lido em sua vida passada. Diana. Ela realmente amava Claude. Os olhos azuis dele refletiam a luz do lago de maneira hipnotizante. Ati pensou distraidamente se os próprios olhos também brilhavam daquela forma. Enquanto mergulhava em pensamentos, o barco continuava deslizando calmamente pelas águas. Pela primeira vez desde que entrou ali, Ati começou realmente a relaxar um pouco. Foi então que algo chamou sua atenção. Uma lótus. Uma linda flor azulada flutuava próxima ao barco. Curiosa, Ati se aproximou da borda. Ao olhar mais de perto, percebeu algo estranho. As pétalas eram transparentes. Elas apenas refletiam o azul da água, criando a ilusão daquela cor maravilhosa. Nunca vi uma flor assim. Ela ficou completamente encantada. E então, sentiu um impulso estranho, um desejo irresistível de pegar aquela flor para si. Claude observava tudo em silêncio. Ati se inclinou ainda mais para fora do barco, tentando alcançar a lótus.
Só mais um pouquinho. Quase lá. E então, splash. Ati caiu na água. O choque gelado atravessou seu corpo inteiro. Ela começou a se debater desesperadamente enquanto afundava rápido demais. Seu corpo parecia absurdamente pesado. Muito mais pesado do que deveria. Com enorme dificuldade, conseguiu colocar o rosto para fora da água por alguns segundos. Socorro! Batendo os pezinhos freneticamente, tentou agarrar-se à lateral do barco. Mas suas pequenas mãos escorregavam repetidamente. Desesperada, Ati ergueu os olhos procurando Claude, pedindo ajuda, implorando silenciosamente para que ele a salvasse. Mas quando encontrou o olhar do imperador, viu apenas a mesma expressão entediada de sempre. Fria, vazia, sem qualquer emoção. Foi então que Ati percebeu. Claude não pretendia salvá-la. A constatação foi tão chocante que ela simplesmente congelou. Mesmo vendo a própria filha se afogar, ele parecia completamente indiferente. Não havia preocupação, não havia empatia, apenas o absoluto tédio. Enquanto Ati afundava lentamente, algo ainda mais estranho aconteceu. As raízes da lótus começaram a se mover, como serpentes vivas. Uma delas se enrolou em seu tornozelo direito e a puxou violentamente para o fundo do lago. Ati arregalou os olhos, mas já não tinha mais forças para lutar. Seu corpo afundava cada vez mais rápido. E o último pensamento que cruzou sua mente foi: Claude realmente é um baita de um otário. Então, uma mão a segurou firmemente pela gola do vestido. No instante seguinte, Ati foi puxada para fora da água. Quando percebeu, já estava deitada na margem do lago, tossindo violentamente toda a água que havia engolido. Lily estava ajoelhada ao seu lado, desesperada. E Claude continuava de pé logo atrás, com apenas um dos braços molhado, enquanto Ati, caída no chão, lutava para recuperar o fôlego. Uma voz fria, a voz do imperador, ecoou pelo lago. Félix. E o cavaleiro imediatamente ficou tenso. Sim, Sua Majestade. Claude sequer olhou para Ati enquanto respondia. Ensine a Tanásia a nadar. E então lançou um olhar indiferente para a filha encharcada. Seria vergonhoso se uma filha do imperador morresse afogada em um simples lago. Félix ficou completamente em choque. Afinal, a princesa quase havia morrido diante deles. Mas Claude falava aquilo como se estivesse comentando sobre o clima. Mesmo assim, Félix não ousou questioná-lo. Sim, Sua Majestade. Ele apenas fez uma reverência obediente. Claude então virou as costas, sem demonstrar qualquer preocupação adicional, e começou a se afastar calmamente do lago. Félix hesitou por um instante antes de segui-lo. Enquanto isso, Ati permaneceu ajoelhada na margem, ainda tossindo água e tentando recuperar o fôlego. E foi naquele momento, vendo o próprio pai simplesmente ir embora depois de quase vê-la morrer, que Atanásia percebeu mais uma vez o quão assustador Claude realmente era. Lily se ajoelhou imediatamente ao lado da menina, desesperada. Princesa! Ela segurava a Ati com tanto cuidado e tentava ajudá-la a expelir toda a água que havia engolido. Está tudo bem agora, meu amor, já passou. Com carinho, Lily afastava os cabelos molhados do rosto da pequena princesa, enquanto secava suas lágrimas e gotas de água. Você está segura agora. Mas Ati mal conseguia ouvi-la direito. Seu olhar estava fixo em Claude, no imperador se afastando lentamente sem sequer olhar para trás, sem demonstrar preocupação, sem hesitar, como se nada tivesse acontecido. Foi então que Ati sentiu um nó doloroso se formar na sua garganta. A figura do pai começou a ficar embaçada diante dos seus olhos conforme as lágrimas se acumulavam. E naquele instante, junto daquele lago, parecia que o último fio de esperança que ela tinha de sobreviver naquele palácio também havia afundado. E assim termina mais um capítulo de Who Made Me a Princess. E de verdade, pessoal, Ati finalmente percebeu algo terrorizante nesse episódio. Claude realmente é capaz de assistir a própria filha morrer sem demonstrar qualquer emoção. Mesmo começando a dar atenção para Atanásia, o imperador continua sendo tão assustador e imprevisível quanto no romance original. E agora fica a pergunta: será que Ati vai conseguir sobreviver ficando cada vez mais próxima dele?
Não percam a parte 4, amanhã às 19 horas aqui no Velório Stories. E atenção, à meia-noite ainda teremos o Cine Corujão Terror com Adrian Hilda, de sobrevivendo como empregada em um jogo de terror. E sinceramente, está imperdível. Então, já deixem o like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e ativem o sininho, que é para não perder nenhuma estreia, hein? E não se esqueçam também de clicar no link do Audible na descrição. Além de ajudar muito o canal, vocês ainda podem testar grátis e descobrir histórias incríveis para ouvir no dia a dia. Nos vemos no próximo capítulo.